Começou mais um episódio do Conversa no Closet, hoje, excepcionalmente, sozinha. Na verdade, as meninas, elas não sabem que eu tô gravando esse episódio, eu queria fazer surpresa, mas aí não deu pra gente gravar. Enfim, questões de agenda, mas acho bem oportuno a gente trazer esse formato, que na verdade é uma maneira de comunicar que a gente estava querendo já desde a primeira temporada, porém a gente nunca parou para fazer. E, enfim, o primeiro episódio cápsula por um motivo muito especial. No dia que esse episódio vai ao ar, dia 30 de abril, vai ser o dia que o Conversa no Closet comemora um ano, 365 dias, primeira volta ao sol do Conversa no Closet, né? E, enfim, tenho muita coisa pra falar, ou melhor, tenho vontade de falar muita coisa, porém eu realmente não quero que esse episódio seja muito prolongado, porque eu realmente gostaria de ser um episódio cápsula e eu espero que vocês curtam esse formato mais curtinho. E, enfim, ahn, não sei se alguns de vocês sabem, mas o Conversa no Closet foi uma ideia que eu tive em 2021. Logo após o falecimento da minha mãe, onde eu queria gravar um podcast. Eu não sabia exatamente como é que, como é que eu queria fazer, eu só sei que, enfim, tive a ideia, criei a identidade visual na época, coloquei até no meu portfólio de designer, mas acabou que. Sabe quando ainda não tava do jeitinho certo? Acho que foi bem isso. Até que eu fui visitar a Maiana, é, no, quando ela tava gravidinha de Marina. E, cara, de madrugada, depois de conversar com a Maiana, parece que assim, deu um match no meu tic-tac, tico-teco. E aí eu tive a ideia de chamar a Nath e chamar a Maiana pra colocar, de fato, a mão na massa pra fazer esse projeto. E assim, nasceu o Conversa no Closet do jeitinho que ele é hoje. Ahn, Obviamente que as meninas, elas realmente eram as peças que estavam faltando, sabe? Nem eu sabia exatamente como é que eu queria fazer quando eu tive a ideia, mas o Conversa no Closet, ele foi acontecendo e foi se tornando, no decorrer do caminho, aquilo que eu tinha vontade, sabe? E que eu não sabia nem exatamente como é que eu queria o formato, mas ele naturalmente ele foi se moldando de um jeito que era exatamente o que eu queria. Uma conversa terapêutica entre amigas. E, enfim, eu queria deixar aqui o meu agradecimento para as minhas amigas doidas. Não sei quem é mais doida, se sou eu, se são elas, que aceitaram e ainda estão aqui, né, gente? Nossa, eu acho que quando eu tive a ideia, nem eu botava fé que realmente ia acontecer. Quando eu chamei as meninas, eu não colocava eu não colocava fé que elas iam aceitar. E uma vez que elas aceitaram e que elas começaram, eu não fazia ideia de que as três continuariam, né? Então, assim, palmas para nós. E a gente colocou a impostora, a rotina, o cansaço, a autossabotagem, o perfeccionismo, tudinho no bolso, né? E calamos esse combo aí. Enfim, eu também quero aproveitar o episódio para poder explicar sobre a origem do nome, que eu não sei se tem gente aqui que sabe, mas o Conversando Closet, o nome, né, surgiu é, no outro apartamento que eu morava. Ele era pequenininho, né, só tinha um quarto, e eu não tinha lugar para fazer terapia se o meu esposo estivesse em casa. Mas ele tinha um closet. Ele tinha um closet e era ali onde eu comecei a fazer minha terapia, né? Iniciei meu processo terapêutico e foi ali naquele closet que eu vivi várias coisas, gente. Além da terapia, tive muitos episódios de compulsão alimentar ali escondida. Foi ali dentro que eu entendi que a minha mãe ela estava para falecer. Foi quando a médica me ligou e disse que ela tinha piorado e foi ali dentro daquelas paredes que eu extravasei minha dor, né? Mas foi ali também
é um lugar de muito encontro comigo mesma, sabe? Sabe quando você sabe que você tem um lugarzinho que é a sua muralha, a sua proteção, sabe? Para você ser o que você quiser, inclusive nada, zero compromisso com o mundo inteiro e, enfim, era ali, aquele closet, ele era o meu lugar seguro, ainda que eu não fizesse as melhores escolhas, né? Como eu falei dos episódios de compulsão. Enfim, mas é daí o contexto do Conversa no Closet. Realmente, é, eu quis trazer esse sentimento do. é, Como é que eu posso dizer assim? Da parte terapêutica da coisa que eu vivia ali dentro do closet, sabe? Para o podcast e para os assuntos que a gente aborda aqui. E, enfim, um ano depois, né, gente? Meu Deus do céu, quanta coisa eu vivi nesse podcast. Quantas descobertas insights eu consegui ter com as pautas, com as conversas, com as trocas com as meninas, né? E, e assim, foi um lugar que eu criei para poder ser ouvida. E eu acho que é muito o que eu queria falar nesse episódio, sabe? Aqui agora sobre você ser ouvida de muitas maneiras, né? Em vários assuntos. Ahn, Determinadas coisas que eu coloquei aqui, né? Que eu me arreguei na internet, que eu me expus na internet. é, eu nunca tinha falado para nem para as pessoas às quais eu direcionei minha fala, né? Apesar, enfim, de não citar nomes, né? Mas tem os personagens. E, enfim, muitas vezes as pessoas, determinadas pessoas, né, me ouviram pela primeira vez. E isso não seria possível se o Conversa no Closet não existisse. É, muitos outros temas também, como a questão da corrupção alimentar, a questão da autoimagem, que talvez ou não algumas pessoas tivessem um pouco de noção, de alguma maneira fosse visível, que era uma questão para mim, mas eu nunca de fato assim falei abertamente, né? E, eu posso dizer assim que é muito poderoso você ter voz, né? Porque é através da voz, literalmente, que você comunica seus limites, que você comunica as suas vontades, as suas não vontades, o que tá bom para você, o que não tá bom para você, e, enfim, é uma ferramenta poderosa e revolucionária, né? E eu queria muito agradecer a quem tá me ouvindo, a quem comenta, quem engaja. Agradecer as meninas também por formarem essa voz junto comigo, por não me julgarem, pelo contrário, por me apoiarem, sabe? Vocês são muito fundamentais para que, enfim, o podcast ele exista. Eu realmente espero que Conversa no Closet ainda dure muitos anos, que ele seja uma revolução maior ainda na minha vida, que ele fure a nossa bolha, não só mais assim, só nas amigas, mas que cheguem outras pessoas, que consiga ajudar outras pessoas, que gere insights, que gere discussão, que gere debate, que gere conexão, acima de tudo, que gere conexão. É, eu sou gratidão pelo Conversa no Closet, por ter tido a coragem de criá-lo, colocar no ar, dar voz, e enfim, e não ter medo, não ter receio de dizer o que eu tenho a dizer, coisas que eu sempre tive a dizer, mas que eu não sabia que eu podia ser ouvida, eu não sabia que eu podia reivindicar. Então, enfim, é isso, gente. Não quero me prolongar muito. De novo, só queria agradecer a todo mundo que está aqui e reforçar que o Conversa no Closet é um projeto independente. Então, a gente agradece muito se você puder engajar, comentar, compartilhar.
marcar a gente nas redes sociais. Se você tem alguma sugestão de tema, escreve pra gente. Eu tô sempre de olho em tudo. E, enfim, vamos de cruz, gente? Cruz, cruz, cruz. Tchau!